Segunda aula hoje, e hoje nós vamos falar sobre a fome e a escassez. Será que esse é um dos sinais do fim dos tempos? Pois eu já vou começar te respondendo que sim, esse é um dos finais dos fins dos tempos. Boa noite, Balneário Camboriú, Santo Antão de Pernambuco. Olha como a internet é incrível, gente. Um beijo para Pernambuco, Alferes, Rio de Janeiro, Itiúba. Olha só, tá todo mundo conectado aqui. Que grande bênção. Então, Bíblia na mão, separa esses 12 dias para a gente estar aqui, coloca um despertador no celular, tá? Para você não perder nenhuma das aulas. E chama um amigo para estar com a gente. Não vem assistir essa aula sozinho. Mateus 24:6 diz assim: E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, que foi a aula de ontem. Fiquem atentos, conselho de Jesus Cristo. Quem não assistiu a aula de ontem, assista. Mas não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Agora, versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares. Então, versículo 7, haverá fome e terremotos. Jesus já estava anunciando. Porém, todas essas coisas são só o princípio das dores. Só o princípio. Hoje vamos falar sobre essa revelação. Aquilo que são os mistérios espirituais, mas que a Bíblia, como um livro profético, ela já revelou tudo o que está acontecendo hoje na humanidade e a gente vai acompanhar isso nesses 12 dias aqui à noite. Então, separa essa meia horinha, 40 minutos para a gente estar a cada dia conhecendo mais da Bíblia e os sinais do fim dos tempos. Presta atenção nessa revelação. Apocalipse 6, 5 e 6 diz assim: Quando o Cordeiro quebrou o terceiro selo, eu ouvi o terceiro ser vivente, que são 7 selos, tá? Dizendo: Venha. Então olhei, e eis que um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão, e eu ouvi o que parecia uma voz no meio dos seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de trigo por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Então, lendo Apocalipse, a gente vai ver que tem a carta às 7 igrejas, que foi essa viagem incrível. Profetizo que você vai estar na próxima experiência das 7 igrejas do Apocalipse. Porque, para mim, foi a primeira vez que eu visitei. Nós visitamos 5 igrejas e foi muito forte para mim. Então, são 7 igrejas. São os 7 sinais e são os 7 cavalos. Então, ali no Apocalipse tem tudo isso revelado através de uma revelação que Deus dá a João, autor do livro de Apocalipse, enquanto ele estava exilado na ilha de Pátimos. E aqui ele fala desse terceiro cavalo. E os cavalos, eles não são apenas símbolos literais de destruição. Mas o que representa os cavalos no texto bíblico? Eles são avisos espirituais para que a gente esteja vigilante, para que nós estejamos preparados, para que nós estejamos fortalecidos. E eles representam o quê? Eles representam o juízo, a justiça de Deus e o final dos tempos, mas eles também significam a preservação dos fiéis da terra. Amém? Então, cada selo
que é aberto pelo Cordeiro de Deus. Se você tiver curiosidade, leia todo o livro de Apocalipse, não é um livro muito comprido, e eu até recomendo que você leia mesmo sem entender, tá? Porque ao ler, você vai ficar com algumas referências que aqui durante os 12 dias você vai compreender, tá? Então, na passagem que nós lemos, cada selo aberto pelo Cordeiro, ele revela um acontecimento que vai ter na Terra que antecede a volta de Jesus Cristo. E na volta de Jesus Cristo, todos aqueles que têm o nome escrito no livro da vida vai ser salvo. Por isso que Jesus disse aos seus discípulos: vocês não se alegrem porque os demônios se submetem. Vocês se alegrem porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Amém? Então, hoje nós vamos entender esse terceiro selo. O terceiro selo, seguindo a nossa sequência de aulas, que é o cavalo preto. O que o cavalo preto representa? Ele representa a fome, a escassez e a crise econômica. Então, quando a gente começa a ver na Terra, às vezes a gente não entende. Poxa, se Deus é amor, por que está acontecendo tanta fome, tanta escassez, tantas crises? Porque esse é um dos selos, um dos sinais que antecedem a volta de Jesus. Então é necessário que eles aconteçam, como Jesus revela aqui na palavra, é necessário que eles aconteçam, mas ainda não é o fim. Quer dizer, ainda não acabou. Amém? E aqui Jesus fala, e eu quero reforçar, porque o objetivo dessas aulas é para que você tenha consciência bíblica do que é o final dos tempos e você tome decisões espirituais com relação à tua vida espiritual, mas não é de gerar pavor, nem desespero, nem pânico. Não, mas é de gerar sim salvação e conhecimento, e conhecimento. Amém? Então não é para ter medo do livro de Apocalipse. Ele é um livro realmente profético e a gente vai entender isso cada dia mais aqui nesse 12 dias, e aqui Jesus então fala, esse é só o princípio das dores. Então, esse cavaleiro, saiu uma voz falando, uma medida de trigo por um denário, 3 medidas por um denário. Então, quer dizer, antes era uma medida para um preço, agora são 3 medidas para esse preço. E ele tem uma balança na mão, ele tem uma balança na mão, que indica o quê? Por que que, simbolicamente, dentro da revelação, esse cavalo tem uma balança na mão? Porque o preço do alimento, na época, ele era pesado nas balanças, né? Então, se colocava o peso, colocava o alimento, ali se determinava o valor do alimento. E ele está exatamente carregando essa balança, fazendo essa exemplificação, e, por outro lado, a gente também pode compreender que ele está fazendo essa exemplificação, mostrando também o que cada vez mais vai acontecer, que é essa extrema desigualdade social, né? Por isso que é tão importante a gente fazer a caridade, por isso que é tão importante a gente exercer o amor ao próximo. Amém? E sempre pensar nessa desigualdade que cada vez vai ser maior, tá? Então a gente vai viver sim, daqui para frente, cada dia mais, dias em que nós vamos ver os sinais dessas profecias se cumprindo diante dos teus olhos, diante dos meus olhos. Então, para a gente ter uma ideia de como essa palavra e esse cavalo que estava ali revelado no livro de Apocalipse, ele já está presente nos dias de hoje, por quê? Se a gente pegar aí as últimas informações da ONU, hoje são mais de 735 milhões, é a geração
que mais produziu riqueza, tá? Então, às vezes você imaginava que, não, quando houver mais riqueza não vai haver fome. Mas não, é uma geração que mais produziu riqueza, mas segundo a ONU, hoje no mundo tem 735 milhões de pessoas no mundo que infelizmente enfrentam a fome. E no Brasil, existem dados que hoje, agora, 33 milhões de brasileiros não fazem as 3 ou 4 refeições diárias por causa da escassez, tá? Então, a fome e a escassez é sim um dos sinais do fim dos tempos. Então, vamos hoje pensar um pouquinho num desses sinais. Por quê? A gente olha muitas vezes para essa profecia de maneira literal, e ela está se cumprindo de maneira literal. Mas a Bíblia, ela é um livro espiritual. E nós precisamos sempre trazer o conhecimento bíblico para a nossa vida espiritual, para a nossa caminhada de fé. E a primeira característica dessa fome do fim dos tempos é que haverá muita fome espiritual. Porque a fome física, é claro, ela é cruel, ela mata muitas pessoas. Mas existe também uma fome que mata, que é a fome do coração, que é a crise da alma, que é o que diz a palavra aqui em Amós 8:11. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que eu enviarei a fome sobre a terra, não a fome de pão, nem a sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Então, o mundo, hoje, mesmo com a globalização, com a internet, está sofrendo com a falta do alimento espiritual. Porque às vezes a gente enche a nossa casa de coisas, nossos armários de coisa, a nossa despensa às vezes até está cheia, mas o coração está vazio. Está vazio porque a gente está se esquecendo de colocar em prática aquilo que Deus te entregou, aquilo que Deus veio nos trazer. E o que Deus veio nos trazer? Não só a revelação do fim dos tempos, mas qual foi o maior propósito de Jesus na Terra? O maior propósito de Jesus na Terra é a salvação, para que nós fôssemos salvos e tivéssemos o nosso nome escrito no livro da Bíblia, da vida. Então, Ezequiel 33 fala: eles escutam as minhas palavras, mas não as colocam em prática. Antes davam ouvidos aos conselhos, antes dão ouvido aos conselhos de quem nada sabia. Parece ou não parece a geração que a gente está vivendo hoje? Que é a era da informação, todo mundo sabe tudo de tudo, mas às vezes não sabe como enfrentar um dia difícil. Mas às vezes não sabe como enfrentar uma má notícia. E é aí que entra a fé. Porque quando Jesus diz eu sou o caminho, a verdade e a vida, é que Jesus quer ser um caminho no dia difícil da tua vida. Jesus quer trazer para você uma verdade que só Ele pode te entregar. Ele quer trazer para os teus dias uma alegria de viver que muitas vezes a pessoa pode até estar ali numa mesa escassa ou com pouco alimento, mas, e sendo até às vezes considerada pobre diante aos olhos da sociedade, mas cheia de alegria.
E, por outro lado, às vezes tem uma pessoa que está numa cobertura, numa mansão, podendo comer o que deseja, mas querendo se matar, querendo tirar a própria vida. E quantas pessoas hoje, por causa dessa sede, por causa dessa fome espiritual, têm perdido a sua própria vida? Por isso que a palavra de Deus fala: louco, essa noite pedirão a tua alma. E muitas vezes Satanás vem para ceifar a tua alma. Amém? E Deus traz cura. Deus vai trazer cura nessa dor, nessa tristeza, nesse luto, porque você está aqui alimentando a tua alma. Você está aqui matando a sede nessa live. Então, por que às vezes a gente entra numa escassez espiritual que ela vai se refletindo para a nossa vida, fazendo com que a gente se torne uma árvore seca, uma árvore que não dá fruto, alguém que não tem mais alegria de viver? Porque a gente vai quebrando os princípios espirituais. Lembra que eu falei ontem? Cada vez que eu falar PE, princípio espiritual, presta atenção. Qual que é o princípio espiritual que a gente às vezes quebra? Deixar de cuidar do teu jardim. Quando Deus formou o homem, ele falou: olha, tomou o Senhor o homem, colocou no jardim e falou: é para você cultivar e guardar. Só que muitas vezes a gente está olhando muito para fora, tão preocupado com o fim do mundo, com o apocalipse, e deixando de cultivar e guardar a tua fé, o teu jardim. E alguém escreveu aqui: hoje foi o pior dia da minha vida. Existem dias muito ruins na nossa trajetória. E cada dia mais, pelo que nós estamos estudando aqui, vão ter dias difíceis na humanidade. Mas Malaquias 3, e eu amo esse texto, que ele diz: haverá diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus. Mesmo nos piores dias da tua vida, Deus está presente. E por que muitas vezes também nós nos tornando uma terra seca? Porque a gente deixou, sol querida, minha vereadora, minha deputada, minha representante. Quem ainda não segue, siga aí, Sonaire_SP. Uma mulher extraordinária, vai edificar a tua fé. Amém? Então a gente vai quebrando princípios, te amo, que vai trazendo o fim e vai trazendo a morte dentro daquilo que são projetos que Deus tem para a tua vida. Então, se a gente olha para a vida de José, José também viveu um tempo de uma escassez absurda na terra. Não tinha comida em lugar nenhum. Então, era tamanha a fome que a família dele precisa sair da região deles e eles vão até o Egito como uma última opção de sobrevivência. Mas Deus já tinha mandado José à frente do Egito para que ele administrasse os tempos de escassez, o tempo das vacas gordas, ele preservou o recurso para o tempo das vacas magras.
E através do cuidado de Deus, a família dele foi preservada. E houve alimento, e houve porção. Então, o que nós precisamos saber? Vai haver fome na terra? Vai. Isso é um dos sinais da volta de Jesus Cristo. Mas é o que Davi falou. Fui jovem, agora eu sou velho, mas eu nunca vi o ímpio mendigar o pão. Então não vai faltar o pão sobre a tua mesa, porque Deus vai trazer a provisão. E quando a gente olha para esse sinal do cavalo preto, da balança que ele carrega, que é a balança da desigualdade social, também essa desigualdade ela acontece muito por causa daquilo que nós estamos vendo cada vez mais nas instituições de poder. E a Sol pode dizer isso porque ela convive no meio do poder, que é a corrupção. Que é esse texto que eu falei para vocês, de Lucas 12, 20, que fala: louco, essa mesma noite pedirão a tua alma, e do que te adiantou acumular tesouros? É aquela música que o apóstolo Estevão escreveu, do Cats Barneia, que chama Apocalipse. Depois você pesquisa essa música, que ele fala: ninguém pode comer 20 pratos por dia, ninguém pode dormir em 20 camas numa noite. Tanta gente passando fome e a justiça pede a sua cabeça, né? É uma letra que o apóstolo Estevão escreveu há 20 anos atrás, falando: os cavaleiros do Apocalipse já prepararam a sua montaria e já está preparada. Vai acontecer. E isso também serve como um alerta de que cada vez mais vai haver desigualdade, vai haver injustiça, vai haver esse desequilíbrio social e econômico, como a gente já viu muitas vezes na humanidade, né? O pão se tornar um luxo em frases célebres na corte francesa, em que Antonieta fala: ah, se eles não têm pão, que comam brioches. Era uma época também de escassez. E essas pessoas que sofrem com falta de pão, porque presta atenção à desigualdade. A gente não acabou de ler, veja, Esther, que no Brasil tem 33 milhões de pessoas que passam fome todos os dias? Olha só essa balança. Por outro lado, existem estudos que comprovam que o brasileiro é um dos povos que mais desperdiçam comida. Por ano, são 27 milhões de toneladas de alimentos que são desperdiçados. O que é isso? É a balança. Enquanto uns estão jogando fora, tem outros que não têm nada o que comer. Porque se a gente imaginar 27 milhões de toneladas por ano, você consegue alimentar mais de 74 milhões de pessoas, colocando em média um consumo de 1 quilo de alimento por dia. Então, isso traz a consciência do quê? O quão é importante a gente fazer parte de igrejas que têm uma ação social. Eu dou, todos os meses, eu dou 4 cestas básicas no mínimo. Um para cada filho meu, quando não dou mais. Mas as 4 religiosamente. Por quê? Deus tem colocado o pão na minha mesa, então eu vou repartir o pão. Para que outras pessoas também possam, através da doação, enxergar o amor de Deus. E por que eu estou falando isso?
Não para me gabar, porque o que a mão direita faz, a esquerda não precisa fazer. Mas para que você tenha o meu exemplo como um incentivo daquilo que você também pode fazer. Porque outro dia uma moça falou para mim assim, né? Ah, bispa, e era uma moça executiva muito próspera. E ela falou: eu tenho dificuldade de entender o amor de Deus, porque eu não entendo por que ainda existe fome na terra. Onde que está Deus? Eu falei: Deus deveria estar expresso nas suas atitudes. E ela falou: como assim? Eu falei: você é uma pessoa que tem condições de doar uma cesta básica por mês? Aí ela falou que sim, claro. Eu falei: você teria condições de doar 10 cestas básicas por mês? Ela falou: teria. Eu falei: você teria condições de doar 100 cestas básicas por mês? Ela falou: eu teria. Eu falei: quantas cestas você doa? Aí ela parou, ela falou: nossa, bispo, eu nunca tinha pensado dessa maneira. Realmente, eu não dou nada. Eu não participo de nenhuma ação social. Eu falei: então, você imagina se amanhã todas as pessoas que têm condições doassem um pouquinho, uma cesta básica, no mundo inteiro? Nós acabaríamos com a fome na terra. Porque se a gente ouvisse o conselho de Jesus, que ele fala: você que recebeu mais, maior é a tua responsabilidade. A quem muito foi dado, muito é requerido. Então, reparta do teu pão, divida do teu pão. Só que às vezes nós nos esquecemos que nesse momento a Sol trabalha com ações no dia a dia e nós, como igreja, trabalhamos com a necessidade humana. Tem crianças que não têm o que comer nesse exato momento. Às vezes não é lá no sertão do Brasil nem na África, é na esquina da tua casa. É no porão da tua casa. Como eu vi o testemunho dessa cantora, essa moça linda que é a Kathleen, que ela tem 16 anos apenas, mas ela falava que ela morava com a família, e Deus mudou a sorte deles, mas ela morava com a família no porão úmido, com toda a família dela de uma casa, que é o que eles, como família inteira, não é só, dói demais. A gente às vezes fica insensível. Tem uma imagem que eu vi outro dia, que eu falo: gente, as pessoas hoje parece que estão insensíveis. E aí ela contou que eles faziam comida na casa e vinha aquele cheiro da comida. E ela e os irmãos e a mãe não tinham nada para comer. Nada. Meu Deus, que horas que a gente perdeu a nossa humanidade de não pensar por um segundo: eu vou dividir um pouquinho do meu pão, eu vou levar um prato de comida. Eu sou neta de uma avó que sempre deixava um prato de comida pronto para quem passasse na rua. E ela nos orientava. Se alguém passar na rua, tocar a campainha, esse prato de comida é para ele. E muitas vizinhas falavam: ai, a dona Geni fica ajudando, aí fica esses mendigos aí na porta da nossa casa. E o amor? E o amor para que essa pessoa um dia saia da rua, não é? E às vezes a gente vê uma mãe abraçada com um filho morrendo de fome e isso já
não fala mais nada no nosso coração. Isso já não fala mais nada com a nossa responsabilidade com o final dos tempos. Com aquilo, tô vendo aqui se eu acho essa imagem, eu deveria ter salvado. Não vou achar agora. Mas essa imagem é uma mãe negra abraçada com o filhinho dela, e quem fez a foto foi muito humano, porque só tem a sombra dos dois fuzis, porque eles iam ser mortos ali. E quando eu vi aquela imagem, eu me emocionei, porque eu falei, meu Deus, sabe o que acontece? As pessoas olham e falam, ah, é uma negra pobre. Ah, já estão acostumados, é mais uma que vai morrer. Ah, vai morrer com o tiro de fuzil e ninguém mais sente a dor. A dor que me feriu, que como mãe, eu me coloquei no lugar daquela mulher e eu falei, meu Deus, se fosse eu aí nesse lugar abraçando o meu filho, sem ter o que comer e sabendo que eu e ele vamos ser mortos, como estaria o meu coração? Então, não é só nós percebermos os sinais dos tempos, mas é a gente saber como a gente vai se comportar no final dos tempos. Nós não podemos nos tornar insensíveis e de tanto ver as calamidades que vão acontecer, porque cada vez mais vão acontecer mesmo, a gente deixar de exercer o nosso amor cristão, o nosso ser mesmo isso que eu sempre falo, a Bíblia que o mundo lê. Amém? Então, estamos chegando ao fim da nossa segunda aula, que sim, a fome e a escassez é um dos selos, dos 7 selos do Apocalipse, e é um dos sinais da volta de Jesus Cristo. São um dos sinais necessários que antecedem a volta de Jesus Cristo. Que a gente possa, nesse tempo, estar sensível tanto à fome humana, repartindo o nosso pão, sendo luz e sal na terra, quanto também à fome espiritual, recebendo o pão da vida, porque Jesus disse: esse é o verdadeiro pão. Quem comer desse pão e beber desse cálice nunca mais terá sede e não vai morrer, vai viver a vida eterna com Jesus Cristo. Então, a nossa alegria é que o dia que nós fechamos os olhos aqui na terra, nós vamos iniciar a nossa eternidade, porque quando temos o nome escrito no livro da vida, somos eternos e a gente vai viver a eternidade onde não vai haver choro, nem ranger, nem tristeza, vai haver apenas a alegria de estarmos na presença do nosso Pai, do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém? Quero orar pela tua vida, quero abençoar a tua noite e amanhã nós estamos de volta com a terceira aula do Apocalipse, falando sobre as pestes e as enfermidades. Será que vai vir mais uma onda aí como o Covid? Amanhã a gente vai falar sobre isso. Amém? Coloca aqui os seus pedidos de oração e eu quero interceder pela tua vida, orar por você, abençoar a tua noite, porque sigamos e prossigamos em conhecer a palavra de Deus. Quanto mais a gente conhece a palavra de Deus, mais nós estamos firmados dentro das nossas convicções e mais forte está a nossa fé.
a tua fé. Amém? Amo vocês, mãe e filhas. Obrigada. Quero oração por mim, pelo meu filho. Amém. Pela vida profissional, pelo Igor, pelo Reginaldo, pela mãe que está na UTI, pela minha saúde. Amém, querida. Pela filha Isabela. Nós vamos agora clamar. Pode continuar escrevendo aqui os seus pedidos de oração, apresentando eles diante de Deus. Amém? Pai, nesse momento eu apresento a vida de cada um que está aqui. Cada pedido de oração, cada uma das provações e das dificuldades que cada um está enfrentando, Pai. Nós sabemos, Pai, que o Senhor nos revelou que no mundo nós teríamos aflição, mas que nós tivéssemos bom ânimo. E eu te peço hoje, Deus, que o Senhor agora visite cada coração com a tua força, com a tua vida, com o teu amor, sarando cada uma das feridas que tem feito os teus filhos sangrar. Cura, meu Pai, a alma dos teus filhos. Liberta, meu Deus, o espírito que está cativo ao medo, ao pânico, a comprometimentos espirituais que estão colocando os teus filhos escravos à dor, à escassez, ao desespero, às assolações demoníacas, à insônia. Visita agora, nesse momento, cada um que ora e clama comigo, Pai. Tu és aquele que liberta, Pai, porque o Senhor nos prometeu que se o Filho de Deus nos libertar verdadeiramente, nós seremos livres. Por isso eu te peço agora, meu Pai, entra em cada coração, visita os lares, tira toda ameaça do inferno, todo espírito de loucura, contenda, confusão, sai agora da tua vida. Tudo aquilo que tem te feito andar numa terra seca, que agora você receba a paz que excede todo entendimento. Que o Senhor reine na tua vida e o governo do Senhor traga os livramentos, a provisão e os milagres sobrenaturais através do poder da tua fé. Toca agora a fé de cada um dos teus filhos, Pai. Porque não haverá impossíveis para Deus em nenhuma das suas promessas. Abençoa cada um agora que ora comigo, Pai. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém.